Olá pessoal, estamos de volta, espero que tenham tido uma boa semana. Hoje vamos dar continuidade à nossa atividade de gestão orçamentária com a aula número 4. Quero dar boas-vindas a vocês e passar a palavra para o professor Ednei para os seus cumprimentos de abertura. Olá alunos, olá tutores, boa noite. Sejam bem-vindos a mais este módulo. Eu conto com a participação de vocês aqui, vou estar disponível no ambiente virtual. Ok pessoal, então vamos começar, né? Vamos ver o que vamos assistir hoje e o que vamos presenciar e desenvolver na aula de hoje. Vamos ver aqui os objetivos da aula. Vamos compreender os conceitos básicos de orçamento de despesas administrativas, de vendas e financeiras. Vamos definir os objetivos, possibilidades e responsabilidades. E entender a aplicabilidade dos conceitos, que não adianta só conceituar. Na verdade, temos que conceituar e fazer a aplicabilidade dos seus recursos, né? Então, vamos dar prosseguimento. O conteúdo que nós vamos ter hoje serão os conceitos básicos de orçamento de despesas administrativas, despesas de vendas e despesas financeiras. Porque todos esses pontos, esses tópicos, né? A parte administrativa, a parte de vendas e a parte financeira, na verdade, ela tem um custo. Tudo isso gera uma despesa. Nada acontece numa empresa sem gerar um custo, gerar uma despesa, gerar um orçamento, gerar um dispêndio. Então, nós precisamos estar preparados para isso. E o preparo para isso é exatamente a parte de orçamentária, em que você faz um planejamento orçamentário para saber onde os recursos vão ser gerados para você possa cumprir esses custos que são adicionados à parte administrativa de vendas e à parte financeira. Né? A parte administrativa envolve a parte funcional de empregados, a parte de manutenção de imóveis, de instalações, aluguéis, por aí vai. A parte de vendas, quando você envolve custos na área de marketing, com viagens de vendedores, de equipes de vendas, quando você vai deslocar a equipe, você vai montar um marketing, você vai montar um stand de atendimento no mercado, coisa da nossa natureza. Quer dizer, todos nós vimos, né, nos supermercados que ficam aqueles stands com aquelas pessoas que são representantes, fazendo amostra de provas. Aquilo gera um custo. Tem um funcionário ali atendendo, tem o material que está sendo utilizado, o produto está sendo utilizado para distribuição gratuita, e isso gera um custo. Alguns mercados, inclusive, cobram até aquele espaço que está sendo utilizado pela empresa que está representando. Então, isso aí é um custo de venda. E os custos de financeiro, das despesas financeiras, que ela envolve o quê? Muitas vezes a empresa, ela não tem o capital próprio para fazer determinados investimentos, fazer aquisições, e necessita de recorrer aos bancos. Os bancos, na verdade, existem para isso. Então, os agentes financeiros. Só que esse capital, que ele é resgatado em banco, evidentemente ele tem um custo, né? Ele tem uma despesa agregada. Ninguém pega um valor no banco e devolve o mesmo valor. Na verdade, a mercadoria de venda dos bancos é o dinheiro. E o preço, o valor que se paga pelo dinheiro é os juros. Aí você pode perguntar, sim, e a correção monetária? A correção monetária tem uma finalidade de fazer com que o capital, aquele recurso que foi adquirido, ele não perca o seu valor de compra, o seu valor de aquisição. Ele não perca o valor de mercado. Se, por exemplo, você pega R$1.000, se você compra uma TV, por exemplo, por R$1.000, daqui a 1 ano e meio, 2 anos, você não vai conseguir comprar a mesma TV por R$1.000. O equivalente a R$1.000. Ela vai custar R$1.200, R$1.300, R$1.400, R$1.500. Então ela vai existir uma valorização. Ou seja, aquele capital de R$1.000, dentro de 2 anos, ele tem que estar valendo R$1.400, R$1.500. Então ele tem que ser R$1.400, R$1.500. Então daqui a 2 anos ele vai ter que ter a mesma capacidade de aquisição de uma TV idêntica. Então isso chama-se fazer com que o capital não perca o valor de compra. Para isso existe a correção monetária. Os juros é o que o banco cobra para que ele forneça aquele capital. Então os juros é considerado como o valor que se paga pelo financiamento. É daí que o banco tira a sua lucratividade, né? O preço que ele cobra. É o caso de você ir numa padaria, vai comprar pão, você chega a vender 10 pães. Na hora de pagar, você pergunta o quê? Quanto custa? Então o preço do pão é o preço que ele te fala e você paga em moeda corrente. O banco, você diz, eu quero R$1.000. E vai perguntar a mesma coisa para o gerente. Quanto custa?
Aí ele vai te dizer, é uma taxa de X%. Então aquele X% de taxa de juros é o preço que você está pagando por fazer uso emprestado daquele recurso, que evidentemente você vai devolver, né? Então, na padaria não, você compra e consome, é um produto de consumo. Mas o dinheiro não, é algo que você pega temporariamente e vai ter que fazer uma devolução. O tempo que você passa utilizando esse recurso, paga algo ao banco. E é disso que o banco sobrevive. Muito bem, vamos em frente. Então vamos ver nossa agenda. Nós hoje vamos ver os conceitos básicos de orçamento, de despesa administrativa, de vendas e financeiros, os objetivos, possibilidades e responsabilidades, e vamos ver um caso prático, né? Que a gente vai combinar com a atividade de sala, em que vocês vão desenvolver em sala uma atividade simples, aparentemente simples, ela não é muito complexa, né? Eu acho que esse é o modo das nossas aulas, acho que é o modo mais simples, o modo mais compreensível, você entender, distinguir onde estão despesas administrativas, onde estão despesas de vendas e onde estão as despesas financeiras, né? Você vendo a conta, você conseguir identificar o que cada uma significa. Então vamos em frente aqui. O orçamento de despesa administrativa, começamos por ele. Condicionantes básicas. Inclui todas as despesas necessárias à gestão das operações de uma empresa. Ou seja, folha de salarial, viagens, horas extras. Isso é relativo a pessoal. Na parte administrativa, que faz a empresa funcionar, telefone, internet, material escritório. E na parte de manutenção da empresa, que precisa de manutenção, energia elétrica, água e depreciação. Aqui pode surgir uma dúvida com relação à energia elétrica e telefonia, que você pode tranquilamente me perguntar. Bem, por que energia elétrica está inclusa como uma despesa financeira de manutenção e não com administrativa? Ou vice-versa, porque de telefonia não está com administrativa e estaria com de manutenção. Porque sem energia elétrica a empresa não funciona. Então é necessário que a empresa funcione, ela tenha energia elétrica. Se não tiver telefonia, a empresa pode funcionar do mesmo jeito. Se você pensa numa linha de produção, por exemplo, né? Uma linha de produção, transformação de um produto, matéria-prima, um produto acabado. Pode até não existir telefone. A linha de produção segue. Ela se conclui o seu ciclo. Sem energia, não. Então, por isso que ela é considerada como uma despesa de manutenção. Já a telefonia, ela entra como apoio. Então, ela entrando como apoio, ela passa a ser uma despesa administrativa. Por isso que ambas não estão na mesma interpretação de custo, né, de despesa. Então, você atentar para isso. Você tem que analisar a funcionalidade. Agora, se uma empresa, o carro-chefe dela é telefonia, tipo um call center, então o call center vai ser, a telefonia não vai ser despesa administrativa. O call center vai ser de despesa de manutenção, porque é o carro-chefe. Porque se não tiver a telefonia, o call center não vai funcionar. Como que os clientes vão acessar, como que vai haver atendimento à clientela? Então passa a ser uma despesa de manutenção a telefonia nesse caso. Então, dependendo do ramo de atividade da empresa, ela vai ter uma classificação diferenciada. Então, cada caso é um caso, cada empresa é uma empresa. Então, você tem que fazer essa análise, você tem que fazer essa análise crítica. Vamos agora para o orçamento de despesas administrativas, o conceito. Bem, o orçamento de despesas administrativas tem a finalidade de determinar os recursos que serão, né, despendidos com a gestão da empresa, segundo OS 2007, página 458. Bem, o que são os recursos despendidos? Essa palavra em si só, o despendidos, significa, um sinônimo para ela seria assim, os recursos que serão necessários para a funcionalidade da empresa. Então, despendidos vem de dispêndio. Dispêndio chama-se recurso, verbas, né, capital que são necessários para que você toque o negócio. Ok? Vamos em frente então. Tipo de despesa. Por departamento, eu posso separar por setores, regiões e linhas de produtos. Por setores, a linha de marketing, recursos humanos e pesquisa e desenvolvimento. Por regiões, região norte, região
Rio São Paulo, Zona da Mata. Linhas de produtos, divisão hidráulica, divisão elétrica, divisão de pisos. Muito bem, eu tenho marketing, recursos humanos e pesquisa e desenvolvimento. Então, esses setores não significa dizer que o marketing está ligado à região norte, recursos humanos à região São Paulo e Rio, e nem pesquisa e desenvolvimento à Zona da Mata. Muito menos a região norte tem unicamente a divisão hidráulica, Rio São Paulo a divisão elétrica e Zona da Mata divisão de pisos. Poderá até acontecer, né, separados por regiões, por produtos, mas isso aí seria uma estratégia específica da empresa, não necessariamente obrigatória. E entendendo, eu aqui estou apresentando a vocês um modelo. Esse é o modelo que vai acontecer e vai ter que ser necessário e vai ser usado para todas as empresas? Não. Aí é uma ideia de um modelo de empresa. Não significa dizer que tudo vai ser dessa mesma forma. Dependendo do ramo de atividade, da instalação da empresa, do potencial dela, do volume dessa empresa, o tamanho dessa empresa, ela tem uma série, tem filiais espalhadas, ou pode ser uma empresa local, pequena. Então, na verdade, vai depender do tipo da empresa, o ramo de atividade e a circunviança que ela tem. Onde ela está instalada, quais os recursos, quais as facilidades, por exemplo, de impostos, de tarifas. Porque muitas das vezes a localização da empresa, ela vai estar definida pelo ponto de facilidade e redução, por exemplo, de carga tributária. Onde ela vai estar, por exemplo, próximo aos pontos de distribuição de matéria-prima. Onde ela vai estar num ponto fácil de pegar as rodovias para distribuição. É um ponto de transbordo que a gente chama. Então depende de cada empresa. Então aqui é uma ideia, é um exemplo de algo que pode acontecer, né? Isso aqui não é um modelo que vai ser aplicado obrigatoriamente para todas as empresas, tá certo? Então isso aí é só uma ideia. Nos setores, eu posso separar para o setor de marketing, recursos humanos e pesquisa e desenvolvimento. Então eu tenho que ter despesas separadas por setores. Eu não posso ter uma despesa geral. Por quê? Marketing eu vou ter um custo ligado a ele, especificamente a ele. A parte de recursos humanos, idem, e a parte de pesquisa e desenvolvimento também. Dependendo do ramo de atividade da empresa, ela pode até haver, por exemplo, redução. Ela pode fazer uma redução no marketing, mas tudo isso é um estudo. Bem, se eu reduzir o marketing, isso vai influenciar nas minhas vendas? Vai influenciar no resultado da minha empresa lá no final? Então, posso reduzir? Se posso, o quanto? Ou eu tenho que agregar mais valores, eu tenho que aumentar custos. Então, tem que olhar separadamente. Recursos humanos. Bem, eu vou trocar meia dúzia de funcionários por 2 computadores de alta potência. Compensa isso? Eu tenho recurso para esse tipo de coisa? Qual o tempo de investimento disso para retorno desse meu capital? O que vai me gerar no final o resultado de produtividade, por exemplo. Então eu tenho que ter argumentos com base em estudos, em análise, para tomar uma decisão dessa. A parte de pesquisa e desenvolvimento, a empresa pode entender que o que ela opera, as atividades que ela tem, não há necessidade de fazer pesquisa e desenvolvimento. Bem, vamos parar e vamos definir pesquisa e desenvolvimento apenas para o ano seguinte, vamos reduzir esse custo, porque não é a parte de pesquisa e desenvolvimento, é a parte de laboratórios, a parte de técnicos especializados. Isso gera um custo muito alto, que são pessoas com nível de conhecimento, um nível de desenvolvimento e laboratório. São testes, são elaborados, são feitos, né? Gera um custo até que você chegue a um produto final. Por enquanto a empresa não quer criar um produto novo. Um exemplo disso, Coca-Cola. Coca-Cola não evolui mais do que aquele produto que ela tem, né? Uma empresa mundialmente conhecida que mantém um tom de mistura química dentro dos produtos que ela faz pesquisa e desenvolvimento para alterar o quê? Não, ela pode criar novos produtos, mas o carro-chefe dela vai permanecer aquele mesmo. Então, se o foco vai ser o marketing, vai ser a parte de recursos humanos dentro da Coca-Cola única, que é uma marca mundial, ele não vai ter que desenvolver mais pesquisa e desenvolvimento. Pelo menos a nível de líquido, não, né? Ela pode desenvolver a nível de design de embalagens, design de forma de rótulos, né, comemorativos, a época natalina, a carnavalesca, o Copa do Mundo. Então, assim, uma equipe de pesquisa e desenvolvimento vai desenvolver isso, um design diferente para um rótulo. Mas o produto químico em si não vai haver necessidade. Então, ela pode entender que já tenha rótulos definidos que vão utilizar durante 3, 4 anos, né, dentro de 3, 4 períodos, e vão usar aquele rótulo na época de São João, na época de Natal, na época de Carnaval,
já vão ser aqueles rótulos mesmo que vão ser utilizados durante 3, 4 anos. Então ela vai ficar 1 ou 2 anos sem precisar fazer investimento, eu tenho um custo nessa área de pesquisa e desenvolvimento. Então é um exemplo. Então necessariamente ela não precisa todos os anos estar trabalhando na modificação. Quando surge um evento novo, como Olimpíadas ou Copa do Mundo, é um evento que acontece esporadicamente, né? A Copa do Mundo, ninguém sabe agora quantas décadas vai ficar sem acontecer aqui no Brasil. Então, mas na verdade, como a Coca-Cola não é só no Brasil, é no mundo inteiro, ela talvez precise estar desenvolvendo isso de 4 em 4 anos. Então ela bota a pesquisa de desenvolvimento para funcionar exatamente para esse momento festivo, esse momento diferente, né? Que vai acontecer de nível comercial. Então a pesquisa de desenvolvimento ela pode ser descartada, ela pode ser temporária, ela pode acontecer de vez em quando. Então por isso que eu não posso agregar todos os setores junto e gerar uma despesa só, porque tem particularidades dependendo do que cada área vai desenvolver. Quando eu parto para regiões, eu posso ter determinadas regiões, tipo a região norte, né? Como vamos ver aqui. Vamos imaginar a região norte do Brasil. Região norte do Brasil, eu não tenho as mesmas facilidades de transporte do que a região de Rio e São Paulo. Por uma questão do que de vias, né? Eu tenho vias muito navegáveis aqui na região norte e São Paulo eu tenho como favorável as rodovias. Então eu tenho custos separadamente. E o custo mais barato que existe são as hidrovias, né? É onde tem um dispêndio muito menor. Então, na verdade, eu não posso agregar tudo como sendo regiões, tudo junto, somar todas as regiões e começar a dar um total. Porque eu tenho particularidades por regiões que uns agregam mais custo, outros menos. Eu tenho mais condições de transporte ou não. Ou eu tenho mais volume de vendas, de negócio numa determinada região do que na outra. Então, quando eu tenho mais volume de vendas, isso vai me causar o quê? Um dispêndio um pouco maior. E eu não posso agregar um valor, por exemplo, a uma região que vende menos, um dispêndio igual a uma região que vende mais. Porque vai me caracterizar para mim o quê? Que aquela região vai estar dando prejuízo. Então, na verdade, eu tenho que fazer uma diluição dentro da proporcionalidade de vendas. Eu não posso pegar o custo que eu tenho com as regiões, somar tudo e dividir igual para as três. Porque, na verdade, eu vou ter situações diferenciadas, vou ter situações particulares e atípicas. Por isso que eu tenho que analisar e estudar elas individualmente. Não posso fazer tudo junto, tá certo? Então, por isso que tem que ser separado por regiões, porque cada uma tem uma particularidade, né? No exemplo que nós vimos aqui, região norte, a gente pode imaginar a região norte do nosso país, região Rio e São Paulo, que é o grande centro comercial, e uma região da mata, que pode ser a região da mata considerada talvez a região centro-oeste do país, né? Ou mais afastada dessas duas regiões, zona da mata, a região da mata, da região do Rio e São Paulo e da região norte. Então, a região da mata, por exemplo, da região norte ou da região nordeste, vai ser bem diferente do que a região da mata de um grande centro. Tem o nome de região da mata, mas o desenvolvimento é bem maior num grande centro como o Rio e São Paulo. Então, eu vou ter custos diferenciados, as facilidades de locomoção, de transporte, inclusive de localização e contratação de serviço, torna-se menos dispendioso, porque eu tenho mais concorrência. Se eu for contratar um transporte para a região norte, por exemplo, eu vou ter mais dificuldades com alguns recursos, a questão de dimensão de transporte, talvez de carretas, de embarcações, do que eu vou ter na região Rio-São Paulo, porque eu tenho mais concorrência, eu tenho mais pessoas oferecendo serviço. Então eu consigo, dentro da barganha, conseguir reduzir até custos, né? O custo pode ser menor, porque vai estar distribuído num volume maior de vendas. Então por isso que eu tenho que analisar regiões em separado, porque todas as regiões do nosso país não são iguais. Se fossem, tudo bem, você poderia somar tudo e dividir por 3, considerando só o volume de vendas. Mas como nós temos particularidades, a gente tem que fazer uma análise em separado. Quando eu trato de linhas de produtos, né? Da mesma forma, divisão hidráulica, eu tenho um custo agregado para produzir os meus materiais hidráulicos. Divisão elétrica, eu tenho um custo agregado separado para produzir os equipamentos elétricos. E a divisão de pisos, que eu tenho separado também. Imagine que a parte de pisos, eu tenho um custo com fornos, por exemplo, né? Que não estou incluso nem na divisão elétrica, nem na divisão hidráulica. Então são coisas totalmente diferentes. Então eu posso ter um custo agregado muito maior quando eu vou tratar com a parte de pisos, né? Imaginando que aquilo vai passar por fornos, vai ter todo um preparo, vai ter uma camada que vai ser colocada naquele material e vai agregar um custo mais alto do que a divisão de produtos elétricos e de produtos hidráulicos. Então, por isso também eu tenho que olhar separadamente. Não posso pegar todos os produtos que eu produzo
e dividir de forma igual. Eu vou estar causando injustiça, eu vou estar sobrecarregando um produto que tem um custo menor. Então, por isso que eu tenho que analisar e estudar separadamente. Eu não posso ter a mesma análise igual para todos, porque cada um tem dispêndio diferente, exige tecnologias diferentes, equipamentos diferentes, técnicos diferentes e matéria-prima diferenciada. Então, matéria-prima de um é bem diferente da matéria-prima de outro. Para mexer com piso, eu vou ter um tipo de matéria-prima, que não é a mesma que eu vou mexer com a parte de divisão de produção de produtos hidráulicos, muito menos igual os produtos que eu vou utilizar na parte da divisão de produtos elétricos. São coisas diferentes, né? Eu não vou utilizar na parte hidráulica, que é a parte de água, de tubos, não vou mexer com fios, com fiação. Da mesma forma, não vou mexer com tubos de água dentro da parte de fiação. Muito menos vou mexer com fios ou com água e tubos para água dentro da parte de pisos, né? São coisas totalmente diferenciadas. As matérias-primas, as produções, o que são utilizados são totalmente distintos. Então, geram custos diferenciados, que os valores agregados ao consumo da matéria-prima, da aquisição da matéria-prima, são totalmente diferenciados, né? Então, tem que fazer as análises em separado. Em frente. Tipo de despesas. Ela vai ser pelo tamanho ou porte da empresa. Então, de acordo com o porte, as empresas podem ter setores agrupados, como administrativo, financeiro e setor de pessoal. Outras, pelo seu tamanho, possuem um departamento para cada função da empresa. Muito bem. Com relação a esse tópico, nós podemos pensar o seguinte. Nós temos empresas que ela tem uma estrutura organizacional em que eu deixo bem claro, né? Está bem claro. Presidência, uma diretoria administrativa, uma diretoria financeira. Agora, isso com a empresa de um porte maior. Eu posso ter diretoria administrativa, diretoria financeira, diretoria comercial, diretoria de produção. Se a empresa é de menor porte, primeiro eu não vou conseguir alocar recursos para pagar 3 profissionais gabaritados para assumir cada uma diretoria. Eu posso ter uma diretoria administrativa e financeira e uma diretoria de produção, que vai resolver pelo meu volume de funcionários, né? Existem empresas que quando ela começa, a quantidade de funcionários é pequena, às vezes um único funcionário dá conta de uma área de recursos humanos, por exemplo. Quando a empresa começa a expandir e o volume de funcionários começa a ficar maior, então os controles passam a ser maiores, começa a se agregar tecnologia, novos recursos, então você às vezes tem necessidade até de terceirizar alguns serviços. Mas depende do volume, né? Eu acho que cada um de nós conhece empresas que começaram pequena, em que uma única pessoa cuidava de tudo, do financeiro, contas a pagar, folha de pagamento, contas a receber, contas a pagar, compras. Um setor só cuidava de tudo, quando os volumes eram pequenos, né? Seria quase uma administração quase que doméstica. Mas quando a empresa começa a tomar um volume, ela vai expandindo e vai crescendo, o que vai acontecer? Como o volume é muito grande, o controle vai ficando difícil, então você tem que começar a distribuir, abrir a empresa e começar horizontalmente a distribuir os cargos e as funções. E cada um com suas funções para que a empresa dê certo. E no final você consegue até reduzir custos tomando esse tipo de medidas. Vamos para os tipos de despesa. Os tipos de despesa nos departamentos podem variar enormemente, como já dissemos aqui. Essa variação depende de diversos fatores, como nos elenca Fresati 2009. No ramo de atividade, um pet shop, né? Em uma empresa de prestação de serviço, como um salão de beleza ou um pet shop, haverá despesas mais significativas como água e outros insumos de limpeza. Olha o que se destaca. Água e insumos de limpeza. Quando eu tenho uma empresa de limpeza, um salão, né, de beleza ou um pet shop. Localização da empresa. Dependendo da região geográfica, alguns estados e municípios concedem incentivos tributários para aumentar a atividade econômica que reduz algumas despesas. Muito bem, vamos tocar um pouco nesses dois tópicos, né? Observe que, se eu tenho um ramo de atividade de salão de beleza, lógico, a água vai ser uma coisa muito usada, que lavagem de cabelo, depois de tinturas, shampoo, e vai usar produtos como isso, como shampoo. A parte de pet shop, mesma coisa, lida com limpeza. Então, eu não consigo funcionar uma empresa dessa sem água. Então, ela não é uma despesa administrativa, é uma despesa de manutenção, porque faz com que a empresa funcione com aquilo. Se não tiver água, eu não consigo fazer com que a minha produção, no caso de serviço, ela seja executada. Então, ela tem
um ponto de análise separado, não como administrativa, mas sim como de manutenção, porque ela é um insumo necessário para que faça com que o meu serviço funcione, né? No caso de instalações, realmente existem municípios e estados que eles estão como incentivo à redução de carga tributária para que as empresas se instalem, porque além de alavancar a economia local, é uma geração de emprego, né? Então ele tem também o lado social, de gerar emprego, gerar recursos, fazer rotatividade e fazer com que se tenha uma visão de expansão daquele município ou daquele estado e agregue outras empresas, seja atrativo outras empresas, sem contar que a arrecadação vai aumentar, né? Porque se gera emprego, automaticamente gera uma arrecadação maior, que vem a parte de recolhimento de INSS, de fundo de garantia e principalmente de consumo. Porque se gera emprego, as pessoas vão ser contratadas, são aquelas que estão em volta, aquelas pessoas passam a agregar o quê? Renda. Tendo renda, tem a capacidade de quê? De consumo. Então, na verdade, o incentivo que é proporcionado a essas empresas tem um segundo sentido, né? O fato só da empresa estar instalada porque é bonitinha no município, não. O município traz ela para aquele setor dele, dá um incentivo fiscal de redução de carga tributária, mesmo que seja durante alguns anos, e agrega a isso a obrigatoriedade da empresa fazer um aproveitamento da mão de obra local. Quer dizer, reduz o problema social do desemprego, gera recursos para que as pessoas trabalhando recebam e adquiram mercadorias no próprio comércio local e vai o quê? Vai alavancar e vai movimentar o próprio município, né? Vai crescer o próprio município. Então isso é importante. Então sempre existe a contrapartida das relações, existe a contrapartida de determinados incentivos que são distribuídos para as empresas. Então nada é de graça, não é pelo nome da empresa, porque é bonitinha, não. Tem um lado comercial, um lado econômico. Afinal de contas, nós vivemos num país que é puramente capitalista, tá certo? Vamos ver outras atividades. Causas de variação. Como já vimos, algumas despesas não são geradas por um setor específico, né? Porém, é necessário um referencial para que estabeleça a previsão dessa despesa. Esse referencial será estabelecido pela empresa com base em suas informações disponíveis ou em dados encontrados no mercado. O que é que eu quero dizer com isso? Para que eu possa montar o meu dispêndio, o meu custo de dispêndio, o meu orçamento, a minha previsão orçamentária, eu preciso de quê? Dos dados da empresa, né? Quanto eu vou ter que gastar de água, por exemplo, no caso do salão ou do pet shop, né? Quantos litros de água, qual a capacidade? Dentro do meu movimento que eu estou acostumado a ter, dentro da redondeza, dentro do serviço que eu estou oferecendo, a clientela que eu tenho, quantos litros de shampoo eu vou precisar utilizar. Então, essas são informações que eu tenho diante do meu movimento. Então, eu vou fazer uma próxima aquisição, já tenho uma base do meu custo, do meu consumo. Com base nesse meu consumo, eu vou passar a fazer o quê? A aquisição. Se eu vou fazer aquisição em média 10 litros, por exemplo, de shampoo, para passar um mês, então eu já sei mais ou menos o quanto vai custar. Então eu já faço uma previsão orçamentária desse custo agregado ao quê? A uma despesa de manutenção, que é a matéria-prima que eu vou utilizar para prestar o serviço. Agora, imaginando que eu não tenho experiência na empresa, resolvo abrir um pet shop, por exemplo. Então, qual a informação que eu tenho, já que eu não tenho histórico, eu vou abrir algo novo agora. Então, qual a previsão que eu vou fazer de recursos necessários para que eu funcione durante 30 dias uma empresa dessa? Eu vou buscar no mercado as informações que tem de empresas que já existem e qual o consumo médio, qual o custo médio dela, para que eu faça uma previsão. Evidentemente que tem que se entender que quando eu abro um negócio, não é abrir as portas e eu estou cheio de cliente. Lógico, eu tenho um tempo para que a empresa se instale, fique conhecida e vá atraindo clientela. Mas se faz necessário o quê? Que eu tenho um dispêndio inicial. Então eu vou fazer um levantamento. O que eu preciso para abrir um pet shop? Eu preciso de um banho, preciso montar um local, um banho, preciso de tanto litro de shampoo, preciso de tantos produtos contra carrapato, contra pulga, e limpeza, higienização, e cheiro para o animal, que tem aqueles cheirinhos que todo mundo gosta, a questão das gravatinhas que vão ser colocadas nos animais. São coisas que vão agregadas e são utilizadas no pet shop. Então eu preciso levantar tudo isso através da experiência já de outras empresas que já estão instaladas no mercado, e com base nesses dados é que eu vou conseguir o quê? Fazer uma projeção orçamentária para uma empresa nova, um negócio novo, um empreendimento novo que eu quero montar. Tá certo? Muito bem, vamos em frente. Causas de variação. Bem, aluguel.
O valor dos aluguéis irá variar conforme a quantidade de prédios utilizados, a localização desses imóveis, o tipo de contrato e o período de locação. Energia. O valor do consumo de energia será proporcional aos elementos de consumo, como aparelhos de ar-condicionado, iluminação, equipamentos de informática e copiadora. Então, cada custo desse, ele vai depender do tipo de prédio que eu tenho. Se eu tenho um prédio que ele me dá muita manutenção, então é um prédio muito antigo, muito velho, então eu vou ter uma manutenção mais cara. Se ele é um prédio muito grande, a dimensão muito grande, eu preciso dar manutenção no prédio inteiro, então eu vou ter um custo maior, né? Então, na verdade, eu tenho que ter um prédio que seja adequado ao meu ramo de negócio. A parte de energia, da mesma forma. Quem mexe, por exemplo, com a transformação de alumínio tem um consumo de energia muito alto. Então, eu já sei que aquele custo vai ser muito elevado nos meus custos finais da empresa. Se outros não, o que eu puder haver corte, algumas empresas têm horários que desligam ar-condicionado para que façam economia, e a economia agregada durante um período vai facilitar a redução de custo da empresa, é evidente, né? Então, outras causas de variação, vejamos. Água e esgoto. As despesas com serviço de água e esgoto também tendem a ser fixas e previsíveis, desde que não haja emprego de água como insumo do processo produtivo. Uma fábrica de refrigerantes irá possuir despesa adicional com o tratamento da água para melhorar a qualidade do produto. Seguro. Despesa com seguro de vida, patrimonial, saúde também são previsíveis e variam conforme a quantidade de funcionários. Então aí já entra em questão, em discussão, a questão do ramo da atividade e o volume de empregados que ela tenha. No primeiro caso da água, se não for o carro-chefe, não for tipo o salão de beleza ou o pet shop, que vai usar muita água, então é necessário, né? A indústria refrigerante, além de pagar a água consumida, ela tem que ter um custo adicional no tratamento, que compromete a questão da qualidade do produto que está sendo vendido, né? Porque a água tem que ter os teores de pH próprio para a mistura química do refrigerante, para a produção do refrigerante. Dependendo do estilo de pH, os sabores passam a ser diferentes. Nós encontramos muito isso no ramo de cervejas, né, no Brasil. Tem regiões do Brasil que você toma uma cerveja que ela tem um determinado sabor, uma determinada marca. Se você vai para outra região do país e pede o mesmo tipo de cerveja, a mesma marca, o sabor é diferente. Aí você acha uma outra que dentro da sua região ela tem um sabor não agradável, mas numa outra região ela passa a ser bom. É por conta do tipo de água que é utilizado, o pH da água que é utilizado. Então, dependendo do tratamento que você vai fazer, isso gera um custo agregado, né? Depende do ramo de atividade da empresa. Muito bem, o orçamento de despesa de vendas, o que é isso? É a peça de orçamento empresarial que apresenta todos os gastos necessários para vender os produtos da empresa. Assim, o objetivo é prever os gastos com promoção de locação, distribuição dos produtos, bem como os riscos assumidos pela venda, segundo o Santos, et al. 2008, página 111. Então, veja aí, o orçamento empresarial para todos os gastos necessários para a parte de venda, né? Então depende, como você vai transportar, depende do volume que você vai transportar, o tipo de produto que você vai transportar. Você fazer, por exemplo, uma demonstração de veículos, então você tem um dispêndio muito grande, você precisa de carros próprios, né? São carretas que vão transportar, chamadas de cegonhas. Então é um custo maior, um custo mais alto. Se você vai carregar caixa de produto, biscoito, bolachas, então o teu custo é menor, você carrega até num carro. Então dependendo do ramo de atividade. Então a gente já começa a entender assim. O meu planejamento orçamentário, uma das partes principais vai ser o tipo de ramo de atividade que eu vou explorar, o tipo de empresa e os custos agregados que eu tenho dentro da minha produtividade. Né? Pode ser a questão do volume, de tamanho, a locomoção, a facilidade de transporte, de acesso aos locais que eu vou procurar vender meu produto. Então, vamos agora conhecer o orçamento de despesas financeiras. É a peça do orçamento empresarial que apresenta todos os gastos que, apesar de não serem diretamente ligados ao objeto da companhia, são acessórios à medida que a empresa necessita de recursos financeiros para a consecução de sua atividade. Então, como tratei com vocês há pouco, a empresa, muitas das vezes, ela não tem os recursos necessários para tocar a sua linha de produção. Pode acontecer. Então, quando ela não tem, o que é que ela precisa fazer? Ela precisa buscar e resgatar esse capital no banco.
Então isso tem um custo, né? Isso gera um dispêndio. Então esse dispêndio ele tem que ser agregado e tem que estar previsto como um custo orçamentário. Porque às vezes ele vende a prazo. Quando ele vende a prazo, ele vai receber dos seus clientes parceladamente. Mas a linha de produção tem que comprar e muitas das vezes não consegue matéria-prima parcelado. Tem que comprar à vista, tem que pagar à vista. Então ele vai buscar esse recurso junto aos agentes financeiros. E o agente financeiro simplesmente não entrega de graça. O agente financeiro, na verdade, ele cobra, né? E a cobrança dele fica em cima de juros, né? É o preço. Então esse juros tem que ser agregado ao valor e ele é incluso e é cobrado nos preços dos produtos finais. Então, orçamento de despesa financeira. Vamos abrir aqui. A condição básicas são despesas provenientes da contratação de financiamentos bancários ou operações semelhantes. O objetivo, prever os gastos com juros, descontos financeiros concedidos, variação monetária, tarifas bancárias, impostos sobre operações financeiras, que é o famoso IOF, e cobranças bancárias. Dentro da minha carteira de clientes, eu posso pegar promissórias duplicadas que eu tenho de clientes a vencer, vou ao banco e recebo isso antecipadamente em dinheiro. Isso chama-se títulos para desconto bancário. O banco me paga, mas só que eu não pago o valor de face. Se um título de R$1.000, por exemplo, no fim o banco paga só repassa R$850. Então esses R$150 de diferença que eu vou deixar de receber é o custo que eu tenho de quê? É o custo que eu tenho daquele financiamento, daquela ajuda financeira, daquele aporte financeiro que foi pegue através dos bancos, né? Então não sai de graça. E eu tenho que agregar isso ao quê? Ao meu produto final, ao preço final. Eu repasso isso aos meus consumidores, que no caso são as empresas, os atacadistas, varejistas, são indústria, né? Orçamento de resultado. Muito bem. Esse é que nós vamos ver agora, os orçamentos de resultado. Características básicas dele. A conclusão do processo orçamentário dá-se com a projeção das demonstrações financeiras. As projeções das demonstrações financeiras são realizadas a partir de todas as peças elaboradas até então. Através dessas projeções serão realizadas as análises financeiras que mostrarão uma ampla visão em termos de resultados econômicos e financeiros. Serve como subsídios para a minha tomada de decisão. Muito bem. O orçamento de resultado, eu vou pegar todos os orçamentos que eu tenho feito, orçamento de custo, orçamento financeiro, administrativo, vou juntar todos eles e no final eu vou ter o quê? Um resultado. E dentro do andar e do caminhar do desenvolvimento daquele período, daquele ciclo, né, que eu defino faço um planejamento orçamentário semestral, ou trimestral, ou mensal, ou anual, eu vou pegar aquele ciclo e eu vou obter os resultados. Com base nesses resultados, o que é que eu monto? Eu começo a montar o meu novo planejamento orçamentário. Então, com base nisso, serve de subsídio para que eu consiga fazer uma nova aquisição, um novo custo. Lembra da história que eu acabei de falar agora, um pet shop, né? Alguém que tem um pet shop já em funcionamento, ele já tem uma base anterior dos custos que foram agregados. Então ele consegue fazer uma projeção mais precisa, uma projeção mais adequada, porque já tem um movimento, tem uma clientela e já tem um histórico que ele vem acompanhando. Que é diferente de um pet shop que você vai abrir agora, que você vai ter que procurar o quê? Informações de empresas similares, que é bem diferente. Então, na verdade, todo esse custo de orçamento que eu vou fazendo dentro da parte financeira, da parte administrativa, de vendas, de compras, que a gente já vem vendo até agora, me serve de subsídio para que eu passe a tomar as medidas seguintes. O orçamento, né, que vocês fizeram levantamento junto às câmaras ou prefeituras, da LDO, né, Lei de Diretrizes Orçamentárias, é aprovado no ano, para o ano seguinte. Qual é a base? A base é os custos agregados que eu tive, as despesas agregadas dentro daquele ciclo, daquele período, que estavam previstos, e com o que eu tenho intenção ou previsão dos projetos de implantação, de inovações, de expansão, de recuperação, ou construção de escolas, de hospitais, de postos de saúde. Então, com base no que eu tive de gasto e com base no que eu vou fazer uma previsão de gasto para o ano seguinte, aí eu monto o meu planejamento orçamentário, que gera a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Lá tem que estar previsto o quê? O quanto eu vou gastar, de onde eu vou tirar esse recurso. Isso aqui é mais importante. Não adianta montar projetos de realização se eu não tenho o quê? A origem do recurso. Então, dentro do orçamento, é importantíssimo você saber de onde vão sair recursos. Nós vimos agora há pouco aqui o orçamento financeiro.
Se eu não tenho todo o capital disponível para fazer aquele investimento, aquele pagamento, ou aquelas aquisições naquele período, o que eu tenho que fazer? Recorrer aos agentes bancários. Com os governos não é diferente. Os governos municipais ou estaduais, muitas das vezes, dependem de pegar recursos que são repassados pelo governo federal, para que se mantenha, que se façam os projetos necessários para a comunidade. Muitas das vezes a arrecadação de impostos locais, IPTU e outros impostos que são municipais não é suficiente para que seja alocado todos os planos e projetos que têm que ser tocados em benefício em prol da comunidade. Então, às vezes, tem que pegar recursos não só do Estado quanto da União. Mas isso o quê? Tem que estar previsto dentro da LDO. Da LDO que é aprovado para o ano seguinte. Porque eu tenho que demonstrar de onde os recursos vão vir. Inclusive, nessa demonstração, ela é feita por período, a cada mês, o que entra a cada mês. Não é o final, bem no final de um exercício eu vou ter arrecadado X milhões. Pronto, então com esses X milhões o que eu vou fazer? Elencar, não. Eu tenho que estar distribuído mês a mês, etapa a etapa, por período, o que vai ser realizado. Então tem que ser um provisionamento de algo que vai entrar realmente naqueles períodos, já está programado, e que vai ser utilizado para fazer exatamente as obras ou os projetos dentro dos períodos que coincidam com a entrada do recurso. Eu posso pegar recurso de uma previsão e lançar para outra? Não. Teoricamente, não. No caso dos governos, para que isso aconteça, é preciso ser aprovado pelo Legislativo. No caso das prefeituras, né, dos municípios, pelas câmaras municipais, a nível estadual pela Câmara dos Deputados Estaduais e a nível federal pela Câmara dos Deputados Federais e Senado. Né, isso tudo com promulgação das autoridades máximas, no caso prefeito, governadores e presidente da República. Então não é só simplesmente tirar de um canto para outro. As empresas são diferentes? Não. O planejamento orçamentário, em sua grande maioria, ele é aprovado pela alta direção. E para que haja uma modificação, tirar dinheiro, o recurso está previsto num canto e transformar para outro recurso, para outro investimento, se faz necessário a aprovação da diretoria, tá certo? Então não é algo que é feito aleatório. Vamos em frente. Orçamento e resultado, demonstrativos financeiros. As demonstrações financeiras projetadas permitem avaliar os efeitos que as metas operacionais traçadas pela administração exercerão sobre a situação patrimonial da empresa, ou seja, sobre os ativos, que são os bens e direitos, e as exigibilidades e o patrimônio líquido, segundo Moreira, 2002, página 182. Então, um planejamento orçamentário ele tem que ser feito de forma responsável. E ele tem que ver os resultados que vão causar na empresa. A empresa vai alavancar? A empresa vai ter prejuízo? Então, toda essa análise tem que ser feita. Não se aprova um orçamento de qualquer jeito. Então, o orçamento, na verdade, ele tem que ser feito com a previsão do impacto que isso causa no resultado da empresa, na saúde da empresa. Não adianta eu começar a contratar um monte de funcionários se eu não vou ter orçamento para pagamento. Eu vou tender o quê? A falir a minha empresa. Então, tudo tem que ser muito bem pensado. E as decisões não são tomadas unilateralmente. Geralmente é uma equipe, um grupo que se reúne e toma uma decisão com base no pacto orçamentário financeiro, que está previsto de caixa, não orçamento de caixa. O orçamento de resultado, as demonstrações de resultados, ou DRE, conhecido como DRE, é a demonstração, o DRE é a demonstração do resultado da parte contábil e é destinada a evidenciar a composição do resultado formado num determinado período de operações da entidade. Então, é bem sabedor nosso que a parte contábil ela cuida de quê? A parte contábil ela faz o registro e escrituração dos fatos ocorridos. Mas só faz isso não. A parte contábil também lança e tem seu lançamento da parte de projeção e planejamento orçamentário. Eu tenho, por exemplo, essas empresas de telefonias, elas costumam pagar às empresas de energia elétrica o uso mútuo da parte de posteação. Que ela tem os cabos que vão ser lançados na parte de postes. E isso é pago, não é de graça. Então, as empresas de telefonia, ela paga às empresas de energia o uso mútuo de postes. Né? Como os postes são das empresas de energia elétrica, a parte que ela utiliza para baixo, ela vai pagar. E isso ela já tem o quê? Um custo fixo. Ela vai ter lançado na sua parte contábil como uma previsão, uma provisão de pagamentos. Outra parte que é lançada na parte contábil sem que aconteça, mas é um planejamento orçamentário, pode ser encarado dessa forma,
seria a parte, por exemplo, de 13º. 13º salário é pago, a gente sabe que é pago em 2 parcelas. A grosso modo, a primeira parcela em novembro, a segunda parcela em dezembro. Só que o que as empresas fazem contabilmente? Diluem esse valor do 13º salário dos funcionários 1/12 a cada mês. Então ele lança contabilmente. Significa dizer que vai existir o desembolso mensal? Não. Ela faz uma previsão contábil. Essa previsão contábil é que serve de base para alavancar e informar, evidentemente, os resultados da empresa, né? Como a empresa, eu preciso de um balanço mensal. Lá já vai estar lançada a provisão de pagamento de encargos de 13º salário, que vai acontecer só no final do ano? Sim. Que a partir do momento que eu tenho um compromisso, por mais que ele vá acontecer no final do ano, eu não posso contar com aquele valor como um valor do meu ativo, porque é um compromisso que eu tenho. Então eu sei que aquele valor vai ser desembolso, eu vou ter que tirar. Então ele não faz parte do meu patrimônio líquido. Eu não posso utilizar aquele recurso, 13º salário, aquele provisionamento, para fazer um investimento na empresa. Contabilmente, não. Ah, está lançado contabilmente, então esse dinheiro já tem que estar em caixa? Necessariamente não. Ele vai ser colocado em caixa, vai ser feito reserva em caixa durante aquele longo daquele período. Significa dizer, teoricamente, que lançamento contábil, que a cada mês a empresa vai fazer reserva de um pedacinho. É igual nós, como pessoas físicas normais, fomos viajar, por exemplo. Então a gente faz um planejamento, né? A gente faz um planejamento de percurso para onde vamos e precisamos fazer o quê? Um planejamento orçamentário, um planejamento financeiro. Como que eu vou gastar isso? Ah, vou precisar guardar R$100 todo mês, que aí no final do ano eu vou ter R$1.200, mais meu 13º eu vou ter tanto, pronto. Então eu consigo fazer o que com esse recurso? Aí eu consigo ir aqui em Ariquemes, consigo ir ali na esquina, consigo na cidade vizinha. Dependendo do quanto eu consigo arrecadar, eu faço um planejamento de uma viagem, né, da próxima uma viagem mais longa. Então, veja o seguinte, nós vamos ter uma externa agora, é rápida, né, para a gente entender um pouco dessa parte do planejamento. Agora vamos entender como elaboraremos o demonstrativo de resultado do exercício, a partir do balancete de verificação. Esse é um balancete de verificação, só que dessa vez com mais contas de resultado. Mas como o balancete de verificação se transforma no demonstrativo de resultado do exercício? O primeiro passo é identificar as contas de resultado. Essa é a estrutura da DRE, Demonstrativo de Resultado do Exercício, que é um demonstrativo analítico e dedutivo. Analítico significa que ele apresenta totais e subtotais. Por exemplo, as despesas operacionais são a soma das despesas administrativas e comerciais. Dedutivo significa que existem saldos que são encontrados a partir de outras contas. Por exemplo, a receita líquida é formada pela receita bruta, menos os impostos incidentes sobre vendas. O próximo passo é posicionar as contas de resultado na estrutura do DRE. Receita de vendas é igual a receita bruta, 54.000. Custo de mercadorias vendidas, 15.000. Despesas de salários é igual a despesas administrativas, 12.000. Despesas comerciais, 15.000. Despesas com juros igual a despesas financeiras, 5.000. Receitas com juros igual receitas financeiras, 3.000. Receita líquida, 54.000. Lucro bruto, 39.000. No final, calculamos os subtotais e chegamos ao lucro líquido, que é de 10.000. Muito bem, então essa externa ela fez a demonstração prática da aplicabilidade dos resultados que são apresentados dentro da DRE. Então vamos entender aqui a DRE rapidinho. Mostra vários níveis de resultados confrontando sempre as receitas com os correspondentes custos de despesa. A principal fonte de informação para apurar o resultado do exercício orçamentário é o orçamento operacional, que lá no orçamento operacional está envolvido o quê? Todos os meus custos e funcionalidade de operação da minha empresa, né? Então nós já vimos, inclusive, nos exemplos anteriores, nas aulas anteriores,
um demonstrativo que a gente faz a evolução da produção da empresa, o custo, quanto vai custar a produção de cada um, quanto custa cada unidade de mão de obra. E eu vou apresentar para você essa planilha para que a gente lembre, né? Vamos ver aqui. Nós vimos uma atividade que foi feita de estudo de caso, né? Que eu tive, ó, um produto alfa e outro beta, né? Para produzir um produto final. Em que eu tenho por período, primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestre, e o total dos meus custos, né? O final, quanto custa cada um. No caso, ó, 43, 527 e 47, 484. Dando um total para a produção de R$ 91.011. O que significa dizer isso? Que eu tenho uma projeção. Eu tenho já uma informação precisa dos custos que eu tenho necessários agregados para que eu possa produzir um produto final. Né? Que no caso era a mistura de um produto beta com um produto alfa. Vocês devem lembrar bem do exercício. E como atividade de sala, vocês vão receber a planilha em que vocês vão ter que identificar o que são os custos de despesa administrativa, financeira, colocando um X dentro de cada campo correspondente a cada coluna. E na coluna da esquerda vai estar o que é cada conta. E na coluna da direita vai estar os campos, você marcar só com um X, o que você identificar como administrativo, como financeiro e qual o custo que está lá agregado na planilha. Ok? Então, façam a atividade, mandem para cá, para a base, o pessoal dos polos, e nós vamos tirando alguma dúvida, vamos informando, algum ponto pitoresco que aparecer interessante. Então, voltamos daqui a pouco com a solução da atividade. Até daqui a pouco, então. Olá pessoal, estamos de volta. Vamos conferir a nossa atividade, né? Pedindo aos polos que enviem alguma dúvida, enviem alguma informação que os polos não nos comunicaram até agora. Mas a atividade é relativamente fácil, né? Você vai ter que fazer o enquadramento. Vamos dar uma olhada aqui no que foi passado, né? Vocês vão ter que fazer, ó, um enquadramento, né? Dentro do levantamento, considerações de demais contas. Então, refere-se à parte de custos, despesas administrativas, vendas e financiamento. Então, o que está classificado cada uma, né? Por exemplo, comunicações. Isso aí eu vou dizer que ela é o quê? Ela é custo, ela é administrativo, é vendas, é financiamento. Pronto, como eu falei para vocês, ó, é um simples xizinho, né? Então, telefone, comunicações, ele apareceu como vendas, né? Na parte de resolução, ele aparece como vendas. Aparece como vendas na parte de... Ah, todas as empresas vão ser assim? Não. Depende do tipo de ramo, né? Do ramo de atividade. Então, atividades, essa aqui, ó, comunicações, digamos que seja uma empresa, como ela é a parte de vendas, então significa dizer o quê? Que é uma empresa que tem o contato com o cliente, um pós-venda. É feito um processo de venda mais individualizado, um processo de venda personalizado, em que existe um contato mais próximo, mais direto com o cliente, usando os meios de comunicação. Isso aqui pode considerar o quê? A parte de internet, a parte do marketing em si, que é feito de propaganda. Então gera um custo, nesse caso aqui, ó, de R$3.000. E isso está envolvido diretamente com o setor de vendas. Está com a parte administrativa? Não. Financiamento? Não. Aí significa dizer que comunicações, eu só vou ter custo com vendas? Não. Significa dizer que o custo mais agregado está exatamente no setor de vendas. Porque a parte administrativa utiliza, é evidente, né? Fazer alguma ligação, pequenas coisas, pequenos recursos.
mas o carro-chefe do custo passa a ser vendas. Energia da loja. Aqui no caso entra como uma parte administrativa, né? Porque poderia ser o quê? Despesa de manutenção. Como não tenho a conta de despesa de manutenção, então ela entra como administrativa, porque ela vai atender a parte geral da empresa. Quando ela está dizendo que energia da loja ela é administrativa, significa dizer o quê? Que essa energia ela é distribuída e utilizada no contexto da loja inteira e não especificamente dentro de um setor. Então significa dizer, analisando, que essa empresa ela não tem como carro-chefe energia elétrica. Então ela poderia até funcionar, né? Uma empresa, no caso, que ela, já que a comunicação tem um custo alto na parte de vendas, significa dizer que é uma empresa que trabalha com produtos acabados, produtos prontos, produção distribuidora. Material de expediente e limpeza. Esse aqui é bem evidente, né? Entra na parte administrativa, porque é manutenção predial, manutenção das instalações. Como atende todo o corpo da empresa, então ela passa a ser como uma despesa administrativa. Seguros, bem evidente, né? Seguro é a parte de funcionários, seguro predial, então administrativo, sem dúvida, isso aí não teria dúvida nenhuma. Assistência técnica pós-vendas, isso aqui já, ó, a própria palavra está dizendo, né? Se é pós-vendas, então tem a ver com vendas. Juros de financiamento, bem claro, né? Juros de financiamento envolve a parte de custo com financiamento. Salários e encargos do pessoal da produção. Opa, aqui é custo. Então, é custo agregado ao processo produtivo. Então, por isso que entra como custo. Seguro da fábrica, apropriação. Então, o seguro da fábrica, ele envolve o quê? A parte de equipamentos, né, de maquinários. Então, envolve a parte de produção. Porque se parar a parte produtiva, como é que eu vou cobrir meus prejuízos? O seguro faz a cobertura, né? Um incêndio, um pane geral numa máquina. Consumo de material de escritório pela tesouraria. Bem claro, né? Tesouraria não é parte produtiva, é parte administrativa. Então não vai ser custo. Custo, na verdade, publicidade e propaganda. Isso aí está envolvido com o quê? Vendas. Lógico. Se eu tenho comunicação envolvido com vendas, evidentemente, publicidade e propaganda tem tudo a ver. O aluguel da fábrica. Opa! Aqui é custo. Então a primeira impressão que eu tenho desse demonstrativo é o quê? Trata-se de uma fábrica e que eu tenho custos agregados do seguro da fábrica e eu tenho salários e encargos do pessoal de produção separadamente. Então a base administrativa dessa empresa, ela funciona como um suporte. Ela não é a atividade principal, né? Energia elétrica da fábrica. Se está envolvido com processo produtivo, produção. Aqui eu tenho, ó, energia elétrica da loja. Se é loja, então ela passa a ser, ó, administrativa. Aqui é diferente. Energia elétrica da fábrica. Por que eu tenho que tratar separado? Né? Vamos tratar um pouco desse tópico. Nós vimos no início da nossa aula que eu tinha que separar por setores, por divisões, por departamentos, por regiões, porque os custos são diferentes dependendo do tipo de atividade, do tipo de setor. Eu tenho aí o gasto de energia com a parte administrativa, com a parte geral da estrutura, e eu tenho energia gasta especificamente o quê? Com a linha de produção. Por que eu tenho que separar? Porque essa energia que eu gasto para produzir o produto é um valor que eu vou diluir proporcionalmente dentro dos produtos que foram produzidos, e isso é um custo que vai se agregar ao preço final do produto, na ponta final. Então por isso que eu tenho que estar separado. Eu posso juntar toda a energia que foi gasto? Até pode. Na justificativa contábil teria. Que para que a empresa exista, que para que eu possa fazer o contato, que eu possa fazer a venda, para que eu possa fazer com que a empresa funcione,
eu preciso que essa energia da parte administrativa também ela exista. Então eu posso agregar tudo e fazer uma conta só. Mas eu preciso fazer o quê? Lá na frente, ó, preciso fazer um planejamento orçamentário. E desse planejamento orçamentário, eu preciso ter informações o mais precisas possíveis. Então por isso que eu coto separadamente a parte da energia da fábrica. Preferencialmente eu tenho até um medidor em separado da parte da estrutura administrativa geral, e eu tenho um medidor exclusivo específico dentro da linha de produção. Que quando as máquinas estão funcionando, o meu consumo passa a ser evidentemente maior, né? Nós temos exemplo de algumas fábricas de refrigerantes que as companhias de energia, elas fazem um acordo com essas indústrias que naquele horário de pico, entre 18 horas e 20 horas, que é o horário que as pessoas estão chegando em casa do trabalho, existe um mau consumo de energia, vão ligar chuveiro elétrico, ar-condicionado, até que as pessoas cheguem e se organizem em casa, o consumo de energia é muito grande. Então, para não haver uma sobrecarga no sistema, as empresas de energia fazem o seguinte, negociam com essas indústrias que elas parem a linha de produção nesse horário, entre 18 e 20 horas. Mas que acordo ela faz? Ela sobretaxa esse período das 18 a 20 horas, essas indústrias que são mais pesadas, indústrias que consomem muita carga de energia, para que não seja coincidente com o consumo doméstico. Porque tendo a sobrecarga no sistema, pode desarmar o sistema. Desarmando, para a energia num setor, num bairro, numa cidade inteira. Então, para evitar o investimento da companhia de energia para suportar apenas 2 horas de excesso de carga, o que eles fazem? Para parar as empresas, porque não vai compensar o custo mais alto daquele período, eles sobretaxam aquela tarifação de energia dentro daquele período, das 18 às 20 horas. Então, é uma forma que as companhias de energia manobram o seu custo para evitar um dispêndio com o investimento de expansão de rede. E as indústrias, evidentemente, não vão querer ter um aumento do seu custo de produção. Então, concordam em parar, que sai mais barato parar do que pagar aquela super tarifa. Tá certo? Então, vamos voltar ao nosso quadro. Adicional de insalubridade. Esse adicional de insalubridade não é recebido por todo mundo, né? Apenas quem está em atividade salubre não é o pessoal administrativo, e sim o pessoal de produção. Então entra como custo. Matéria-prima utilizada na fábrica. Esse bem mais fácil de matar, né? Se está envolvido na parte de fabricação, evidentemente é custo. Aluguel do escritório. Opa! Aluguel do escritório. É a fábrica que vai usar o escritório? Não. É a parte administrativa. É evidente. Jornais e revistas da diretoria. Diretoria está envolvido com custo de produção? Não. Com vendas? Não. Financiamento, muito menos. Então, administrativo. Treinamento pessoal de vendas. Opa! Pessoal de vendas. Então, é administrativo? Não. Vendas, sim. Agora, se fosse treinamento com o pessoal e não tivesse específico vendas, então ele seria administrativo. Então, perceba que eu fiz a colocação para vocês um pouco antes, né? Perceba que na hora de eu fazer a classificação da despesa, eu preciso conhecer o ramo de atividade, eu preciso saber exatamente aquela despesa, a que ponto ela vai ser feita. Então, se está envolvido essa despesa de treinamento com o pessoal geral da empresa, não é específico para a linha de produção, então entra como despesa administrativa, um treinamento, vamos dizer, um treinamento de CIPA, né? Seria mais ou menos isso, um treinamento de CIPA que é a taxa geral, então envolve a empresa como um todo. Então, esse caso seria uma despesa administrativa, essa despesa de treinamento. Agora, se for despesa de treinamento para uso de um equipamento, para melhoria do uso do equipamento, para maximizar a utilização daquele equipamento, que vem um fabricante, né, dar um curso, dar um treinamento, tem um custo para esse elemento chegar para fazer o treinamento do pessoal. Tem um custo de quê? De mão de obra parada, que eles vão estar no treinamento, então a produção para. Então esse custo agregado, já que é envolvido um treinamento específico para a área de produção, então ele entra como um custo de vendas, tá certo? No caso aí para venda, né? Porque não é envolvido com a parte produtiva, mas com o pessoal só de vendas. O pessoal da diretoria, o pessoal administrativo, da contabilidade, da parte financeira vão entrar? Não. Específicos do pessoal de vendas. Então a melhoria no lidar com o público,
uma melhoria na didática, uma melhoria no avanço, técnicas de resgate de clientes, técnicas de fidelização de clientes. Então está envolvido diretamente com o setor de vendas. Então, como o foco passa a ser vendas, então essa despesa vai ser lançada como vendas, né? Vai ser um orçamento para vendas e não administrativo. Seria administrativo se envolvesse todo o corpo, né? Então, CIPA vai envolver todo mundo. E a parte administrativa, a parte de venda, a parte de produção. Então, nesse caso, seria uma despesa administrativa, que envolveria todos os funcionários. Mas como no caso é específico para vendas, então não tem porquê o pessoal administrativo, a parte de produção ou a parte financeira está envolvido em ratear esse custo, porque vai ser específico para aquele pessoal alocado no setor de vendas, né? Vamos voltar à nossa planilha. Consumo de combustível de veículos de entrega. Opa, entrega. Aí vem aquela questão. Eu vou entregar o quê? Né? Então, você entrega, está na parte administrativa. Aí você pode fazer uma dupla interpretação, né? Consumo de combustível dos veículos de entrega. Aí você pode me questionar, sim, mas entrega não está envolvido com vendas? Poderá estar. Poderá estar. Mas essa entrega não está clara, não está específica. É entrega de matéria-prima que vai sair de um depósito para a linha de produção, por exemplo. Né? Pode ser entrega de materiais que são vendidos para o produto final. O setor de vendas faz as vendas, faz a negociação, mas eu consigo levar lá. Então, é preciso de um marketing para isso? Não. É necessário um treinamento de um vendedor para que aquele veículo seja transportado para entregar uma mercadoria? Não. Isso é o quê? É uma parte logística. Então, logística está envolvida não com a parte de vendas, não com a parte financeira, não com a parte de custo de produção. A logística está envolvida pura e exclusivamente com a área administrativa. Então, por isso que esse custo, mesmo que seja um caminhão para entrega de mercadorias, são as mercadorias vendidas, evidentemente, ele é enquadrado como administrativo, porque a parte de transporte ela é considerada como logística, e logística está envolvido diretamente com a parte administrativa, não com a parte de produção, não com a parte de vendas e muito menos com a parte financeira. Então tenha cuidado na hora de fazer uma análise, na hora de marcar. Não sei se nos polos alguém marcou, talvez isso aí ligado ao setor de vendas, já que a entrega de mercadorias, né? Então, propositalmente, esse tópico está aí, para você conseguir se confundir ou entender, começar a entender que tem que se interpretar de que forma esse transporte vai ser locado. Então, pensa assim, transporte está envolvido sempre com logística, nos casos de entrega. E logística faz parte da área administrativa e não de vendas. Eu não preciso do transporte de mercadorias para que o vendedor vá ao cliente e buscar o cliente para venda. Para que o vendedor se desloque até o cliente para fazer um processo de venda. Esse é um resultado de quê? É um resultado final depois das vendas. Então, já que vai haver um transporte, é logístico, tem manutenção do veículo, o abastecimento, aquisição de pneus, taxas, tributos, tem no veículo que é da empresa. Na pior das hipóteses, poderia ser envolvimento da área de custo. Mas também não faria sentido, porque o custo está envolvida se fosse transportar matéria-prima para a área produtiva. Mas não é o caso. Já que vai entregar o produto acabado, o produto final, então passa a ser logística. E logística é pura administração. Então está envolvido na área administrativa. Temos alguma observação, professor? Porque assim, a atividade, embora muito simples, é uma atividade que exige bastante atenção, né? Porque esse enquadramento é um enquadramento que ele muda completamente a configuração a depender do ramo de atividade, do produto que precisa ser produzido, né? Se é uma indústria, por exemplo, de produção de água mineral, então, a configuração desse enquadramento ela muda completamente, não é isso? Exatamente. Então, quando a gente vai definir a questão dos custos, fazer a análise de uma planilha dessa, é importante que a gente conheça o ramo de atividade. Nessa planilha que a gente apresentou da atividade, é bem claro que se trata de uma indústria, né, de produção. Ela tem um processo de transformação, de matéria-prima, então tem todo um mecanismo de produção. Então não é uma loja de vendas de produtos acabados.
a princípio poderia até pensar, né? Olhando os estoques iniciais. Então, na verdade, analisa a planilha como um todo, se as informações forem poucas, como é o caso aqui, mas a gente já chega à conclusão. Já que eu tenho despesas envolvidas com a área de produção, então é uma indústria. Então, sendo uma indústria, eu vou ter o custo agregado. Eu tenho energia que está ligada diretamente à parte de produção. Então, está bem claro na planilha. Então, o carro-chefe dessa empresa é uma indústria de fabricar qualquer produto, não importa qual seja. E veja que os custos de energia estão separados. Então, aí já mata a charada que tipo de atividade de ramo que é. Né? Colocou bem o professor, que a gente tem que fazer uma análise, né? Se ela mexe com água, se ela mexe com energia, se ela tem uma água, por exemplo, que é utilizada como preparo do produto final, que é uma peça fundamental, matéria-prima fundamental para que se processe um produto, então a água vai ter um custo mais alto. Eu não posso agregar essa água, por exemplo, ao custo integral administrativo da empresa, porque o consumo da empresa é muito pequeno, relativamente muito pequeno, considerado ao volume de água que eu tenho necessário, como a indústria de refrigerante, né, que precisa não só da água do consumo para fazer a mistura do produto que vem, mas eu preciso também que a água ela tenha um determinado pH próprio para aquela mistura com o xarope, né, do produto que vem do refrigerante. Então, nesse caso, como ela tem um custo agregado, eu tenho que tratar a água que vai ser para uso da produção de forma diferenciada, porque ela agregou um custo a mais do que o simples consumo normal, né, para limpeza, para uso da parte sanitária da instalação da empresa. Então, tem que ser um tratamento diferente. Da mesma forma, foi com energia nessa planilha. Então, a energia geral da administração e a energia específica para uso da produção foram tratadas de forma diferenciada. Né? Vamos retornar a nossa planilha aqui. Consertos dos equipamentos de produção. Mais do que claro, né? Se é equipamento de produção, está envolvido com a parte de custos. Agora eu tenho consertos de equipamentos de produção. Muito bem. E se for despesa com conserto de uma impressora da área administrativa, né? Que vai emitir notas fiscais de venda dos produtos. O setor de vendas vende, é expedido o pedido e na hora de fazer a entrega é emitida a nota fiscal. Aí uma impressora dessa de emissão da nota fiscal, ela da PAN precisa de conserto. Então tem um custo de conserto dessa impressora. Eu vou lançar essa despesa onde? A nota fiscal existe porque efetivou-se uma venda, tá certo? Mas está envolvido com o processo de produção? Não. Está envolvido com o processo financeiro? Também não. Então, a emissão de nota fiscal não é um procedimento de vendas, que eu só emito a nota fiscal depois que a venda se concretiza. A emissão da nota fiscal é um procedimento de administração. É um procedimento administrativo, burocrático. Então, essa despesa com a impressora passa a ser um custo que eu vou lançar, uma despesa que eu vou lançar para a área administrativa. É bem claro e evidente. Então, eu fiz prospectos, né, de propaganda para fazer a mídia, fazer a propaganda do produto. Quem vai utilizar isso é o pessoal que vai para a rua, é o pessoal que vai cuidar de vender. Imagine um consórcio, né, de motos, por exemplo, que é costumeiro a gente ver nas calçadas, aquelas barracas montadas com a mesa, o pessoal com aqueles prospectos na mão, oferecendo às pessoas que passam. Então, aquele custo agregado ali, o transporte da barraca, refrigerante ou água que os funcionários vão utilizar, que vai ser um custo a mais, isso sim não vai ser envolvido como despesa administrativa, vai ser como despesa de vendas, porque tudo que está sendo gasto ali só tem um foco, é o foco vender. Então, tudo que tiver envolvido com o setor de vendas, mesmo que não seja o produto final, mas o prospecto, o custo de confecção daquilo, vendas, não é administrativo, não é burocrático. Se é produzido para que se produza venda, ter envolvido diretamente no processo de venda, então aquilo vai ser lançado como despesa de venda. Agora, um treinamento daquele funcionário voltado para relações interpessoais. Mas aquele camarada é do setor de vendas. Mas o treinamento que ele vai fazer não é específico para a área de vendas. Então, nesse caso, por mais que ele seja lotado no setor de vendas, se é um treinamento para relações interpessoais, envolve o corpo da empresa. Então, é uma despesa administrativa. Não é só alguns exemplos que não estão aqui na nossa planilha, mas que a gente consiga raciocinar. Por mais que o funcionário seja um vendedor, o contrato dele é vendedor, tem experiência como vendedor, vive vendendo, é só a atividade dele.
Mas ele vai fazer um treinamento que não é específico para a área de vendas dele, relações interpessoais, está envolvido com a área geral administrativa. Então, essa despesa automaticamente é lançada na parte administrativa. Agora, se for como lidar com os clientes, maior habilidade com os clientes. Opa, é treinamento também, mas já não é administrativo, é específico para a área de vendas. Então, nesse caso, a despesa é lançada no setor de vendas, tá certo? Então, tem que ter muito cuidado na hora de você fazer análise. Não esqueça de olhar o ramo de atividade da empresa, quais são as matérias-primas utilizadas, se tem utilização de recursos como energia, como água específica para a linha de produção, está envolvido na linha de produção, que está envolvido com o carro-chefe da empresa, né, com a bandeira da empresa, com os objetivos da empresa, né, o motivo da missão da empresa, né, da existência, o motivo da existência dela. Aí, se for uma empresa de treinamento, qual é o carro-chefe dela? Treinamento. Então, se eu tiver separado administrativo e produtivo, digamos assim, que a produção dela seja serviço, o que tiver envolvido com a parte de treinamento de professores, material que é utilizado para o treinamento, né, que vai ser dado treinamento, tipo apostila, essas coisas, isso está ligado à área de treinamento. Aí eu tenho uma recepcionista. Essa despesa dela vai para onde? Para treinamento? Não. Já vai para a parte administrativa. Né? Então, a análise é muito importante. E um dos pontos fundamentais é você conseguir saber o ramo de atividade daquela empresa. Descobrir o ramo, você já consegue começar a direcionar alguns tópicos. Não se precipite na hora de fazer análise. Se, por exemplo, aparecer uma questão, né, de prova, que apareça uma planilha para você classificar, não se precipite. Leia todos os lançamentos, todas as contas que estão sendo utilizadas, que aí você consegue, a primeira coisa, descobrir o ramo de atividade da empresa. Né? O primeiro caminho, o primeiro passo. Descobrir o ramo, aí você vai saber a distribuição onde está na hora de fazer o dispêndio. Se eu tivesse aqui nessa planilha, o lançamento, por exemplo, títulos descontados, juros pagos de títulos descontados. O título descontado caracteriza o quê? As promissoras que eu tenho a vencer dos meus clientes, que eu preciso antecipar recurso financeiro, vou ao banco e ele me dá o desconto. Então, de 1.000, ele me paga 850. Esses 150 de diferença, eu vou lançar como custo ou despesa de títulos descontados. Então, eu vou lançar a despesa como sendo despesa financeira. É evidente. Ah, tem a ver com vendas, que foi um setor de vendas. Não pense assim. Pode existir uma tendência a essa. Já que foi vendido aquela promissória, depende de receber daqui a 60 dias, eu preciso de recursos para adquirir matéria-prima. Ah, então eu vou pegar recurso para matéria-prima. Então, eu vou lançar isso o quê? Vou lançar esses juros como sendo custo de produção? Não. A aquisição de matéria-prima, sim. O todo é custo de produção. Mas aquela diferença do juro que está sendo pago ao banco para antecipar o desconto de títulos, aí você vai lançar os 150, no caso, como despesa financeira. Né? Porque não está envolvido diretamente no processo produtivo, nem muito menos com o processo administrativo nem de vendas. Então, cabe os 150 vai para a parte de despesa financeira e os R$1.000 de aquisição de matéria-prima, ou os 850, vai ser um custo de produção, que é a aquisição de materiais para a matéria-prima do produto final, que sem a matéria-prima eu não consigo produzir. Está envolvido diretamente com o processo de transformação do produto da empresa, do seu carro-chefe, do seu produto de venda, né, o que vai para a ponta dos vendedores. Tá ok? Então, a base é você fazer análise, sem correria, sem precipitação. Olhe tópico a tópico para que você defina bem qual o ramo de atividade dessa empresa e para que caminho você vai definir as despesas e os custos, né, para não cometer equívocos. Vocês terão uma atividade para ser feita à distância, tem um prazo para vocês fazerem a entrega, né, do dia de hoje até o dia 12, que é uma atividade também simples, você fazer a classificação das despesas. Né, não tem nada de complexo. A nossa teleaula de hoje foi uma teleaula bem simples, bem prática, né, bem objetiva. Né, então, temos o preparo exatamente para partir para a nossa última aula, né, que será no próximo encontro. Teremos a última aula para nos prepararmos para a etapa final de avaliação. Então, desejo a todos uma boa semana. Estudo, o segredo é rever os materiais anteriores para ir reforçando a capacidade interpretativa de vocês e fazendo já um reforço para que vocês vão clareando, né? Desejo uma boa semana a vocês. Até o próximo encontro. Passa a palavra ao professor para fazer suas considerações finais.
quero agradecer também a participação de todos, desejar uma boa semana e até o próximo encontro, na próxima semana. Ok, pessoal, até o próximo encontro.